Estamos nesta série sobre o amor de Deus, procurar compreender o amor de Deus. E hoje vamos recorrer às palavras de Davi, Salmo de número 103. Vamos ficar de pé para a leitura deste salmo. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Oremos. Nosso Deus e Pai, se conosco hoje durante esta reflexão. Revela-te a nós, Senhor, mostra-nos, abre os nossos olhos para enxergar a verdade contida aqui na Tua Palavra, para que nós sejamos transformados por Ti, pois sabemos que quem conhece a Deus, ama. Quem conhece a Deus é aquele para quem Deus se revela. Revela-te a nós, Senhor, cada um, cada coração, que não seja letra fria, mas o Espírito Santo que revela isso a nós, abrindo os nossos corações, abrindo os nossos olhos, quebrando todas as barreiras, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Toda a devoção a Deus tem dois fundamentos. Qualquer devoção cristã se fundamenta em duas coisas: quem Deus é e o seu amor por nós. Qualquer outro fundamento pode até complementar, mas não é o cerne, não é o âmago da devoção cristã. Quem Deus é e o seu amor por nós. O alvo da vida cristã não pode ser perfeição cristã, pois a perfeição é uma medida humana e depende de como nós imaginamos
o que a perfeição cristã seria. E muitos que desejam chegar a isto e levar outros a chegarem a isso, acabam jogando fardos prematuros sobre os ombros de pessoas que ainda não conhecem quem Deus é e o seu amor por nós. O alvo da vida cristã é amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. O alvo da devoção cristã é Deus. E este é o assunto do salmo que acabamos de ler. O seu amor e quem Ele é. Vamos voltar ao salmo, então, e vamos andar juntos, passo a passo, desembrulhando cada passagem, cada pedaço deste salmo, que passa por uma lógica, uma narrativa, por assim dizer, aqui neste salmo. Primeiro, bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O salmo começa com Davi falando para si mesmo. Ele está falando para a sua própria alma. Ele não estava louco. Pessoas que andam pela rua falando consigo mesmo. Antigamente a gente achava que pessoas que andavam falando assim, aparentemente para ninguém, eram meio malucos, né? Hoje em dia a gente sabe que tem um microfone no ouvido e estão falando no telefone, mas antigamente era uma coisa rara ver uma pessoa simplesmente caminhando e falando consigo mesmo. Hoje, já tecnologia. Meu pai costumava dizer, não há nada de errado em falar consigo mesmo, desde que você não comece a ouvir respostas, porque aí realmente você está meio que saindo de órbita. Mas o que Davi estava fazendo? Ele estava falando consigo de uma maneira que todos nós devemos aprender a fazer, que é refletir. É uma reflexão. Ele está olhando para dentro, ele está pensando para dentro, ele está conversando para dentro, ele está dizendo, toma jeito, vamos lá, se assunte, vem cá, vem cá. Louve a Deus, louve a Deus. Entenda por quê. Então ele está argumentando. Esse salmo inteiro é uma conversa de um lado só, é como se fosse uma mensagem que Davi estava pregando para si mesmo. Então, ele estava fazendo uma reflexão sobre o quê? Primeiro, sobre este fundamento que Deus é amoroso, que a fé e a devoção não é um alvo em si, mas Deus é o alvo. Muitos acham que o que importa é ter fé. Não precisa, não necessariamente tem que ser num Deus cristão. Pode ser fé em alguma coisa, desde que você tenha muita fé. Alguém já ouviu essa frase? Olha, eu não sei se existe um Deus, mas eu tenho muita fé. Eu já ouvi essa frase. Isso é ilógico, porque fé tem que ter um alvo, tem que ter um objeto, tem que ter um fundamento, tem que ter alguém que faça com que esta fé não seja uma coisa vazia, ou boba, ou infundada. Hoje em dia, eu vejo pessoas naquela fila, você já viu a fila no shopping, na lotérica, estão fazendo o quê? Estão fazendo uma fézinha. Fézinha. Fé no quê? Na sorte. Uma sorte muito improvável, não é? Mas é uma mentira. E é iníqua. Por quê? Porque um ganha e todos os outros perdem. Perdem na fé de que vão ganhar, talvez. Estão dispostas a perder, mas a verdadeira fé, a fé que é tão nobre quanto o objeto da sua fé, entende? Muitas pessoas botam fé em coisas que não merecem a sua fé. Muitas pessoas botam fé num candidato e são desapontados e se sentem traídos, mas a verdade é que não deveriam ter depositado fé nesta pessoa ou neste sistema
ou esse modo de governar. Quando nós falamos de fé, então, e de devoção, temos que entender em quem nós estamos confiando, a quem nós estamos servindo. Então, quem é esse? O que ele faz? Quem é esse Deus em quem nós depositamos a nossa fé? A quem nós estamos bendizendo? Ok, lá vai o argumento de Davi, versículo 3, siga comigo. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura, e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Veja só, Deus é Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que alivia esse fardo da culpa, e todos nós carregamos esse fardo mais cedo ou mais tarde. Fazemos mal a alguém, fazemos algo que viola a nossa consciência, fazemos algo que parece que nos deixa sujos, que nos deixa indignos, que nos deixa embaraçados, que nos deixa constrangidos. Isto, não só o cristão, todo ser humano passa por isso. Passa por um momento e tem uma certa altura da sua vida, chega a dizer, tem certas coisas das quais eu não estou muito orgulhoso, certos momentos da minha vida, certas fases da minha vida que eu queria até esquecer. É um milagre eu estar vivo, é um milagre eu estar de pé, porque as loucuras que eu fiz, as coisas que eu fiz, as pessoas que eu machuquei, Deus perdoa todos os nossos pecados. Bendizemos a esse Deus, por quê? Porque Ele é quem pode perdoar. É o único que perdoa verdadeiramente. Ele que cura as nossas doenças e mais, Ele que resgata a nossa vida da sepultura. É interessante, quando nós lemos o livro de Provérbios, você vê o contraste entre sabedoria e tolice, vez após vez. E você vê a sabedoria, aliás, a tolice é personificada pela mulher adúltera, a sabedoria pela mulher sábia. Você vê no fim do Provérbios, fala sobre a mulher virtuosa. Essas duas mulheres são como se fossem personificações de sabedoria e tolice. E o que ele diz sobre a tolice e sobre esta mulher adúltera? Que ela leva a sua alma para a sepultura. A tolice, o pecado, a loucura da juventude acaba matando coisas preciosas, acaba destruindo coisas preciosas, acaba destruindo relacionamentos, destruindo saúde, destruindo a nossa capacidade para nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos na própria vida. E literalmente, Ele nos resgata do quê? Ele nos resgata até deste desgaste, desta morte que acompanha todo ser humano. Todo ser humano. Você vê nos olhos de pessoas. Muitas vezes, quando eu encontro alguém e falo com a pessoa, já nos olhos eu sei se essa pessoa é crente ou não é crente. Há um brilho, há uma vida, há alguma coisa de diferente. E às vezes eu olho, a pessoa está falando e eu digo, você é crente, né? A pessoa, eu já vejo assim um brilho. Sou. Graça e paz, meu irmão. E a pessoa, agora você pergunta a uma pessoa, você é crente? Já a resposta é mais agressiva. Não. E você vê que falta um brilho, parece que a vida se tornou canseira e enfado. Você não acredita em mais nada, já virou cínico, as coisas são assim mesmo. Literalmente, Deus nos salva de nós mesmos, desta morte
que pesa sobre a nossa alma e que tira o brilho dos nossos olhos. E mais, a despeito dos nossos pecados, a despeito dos nossos erros, a despeito das nossas falhas, a despeito das nossas iniquidades, Deus ainda é bondoso para conosco. Ele não nos trata mal, Ele nos trata bem. Ele lida conosco com bondade. Essa música, bondade e misericórdia me seguirão até o fim. Essa é a promessa, bondade e misericórdia. Ele é bondoso para conosco. E mais, Ele renova a nossa juventude, Ele renova as nossas forças, Ele renova a nossa capacidade de nos alegrarmos com coisas simples e de até de crer em mudança. Fala com qualquer pessoa da rua hoje, ninguém acredita em mais nada, ninguém vê mais solução para nada. Não, é assim, as coisas são o que são. E há um desânimo, há uma tristeza, mas Deus renova a nossa capacidade de crer. O jovem crê. As revoluções, onde começam? Nas faculdades. Os pensamentos revolucionários, vamos mudar o mundo. Onde você ouve isso? Você ouve isso em jovens. Quem foi lá? 4 dos nossos jovens foram para o sertão de Alagoas para pregar o Evangelho. Fantástico. Louvo a Deus por essa força que vem na juventude, mas esta força se renova. Gente, eu estou com quase 60 anos de idade, ainda estou com 2 cirurgias de catarata planejadas para as próximas semanas e meio tremendo, né? Abrir o olho e tal, aquela coisa, é assim mesmo, a idade vem. Mas você sabe de uma coisa? Eu acredito que Deus fará coisas novas ainda em minha vida. Deus ainda pode transformar a sua vida. Diga para o seu vizinho, Deus ainda pode transformar a sua vida. Não, dias melhores já passaram, agora é só ladeira abaixo. Agora, decrepitude. Sim, eu acordo de manhã, o joelho dói. Às vezes fico sentado muito tempo, já começa, se a cadeira for muito baixa, já depois, se eu ficar sentado 1 hora, quando eu fico de pé, o joelho reclama. Mas eu sei que Deus vai fazer coisas novas em minha vida, eu creio. Isso é um dom de Deus, isso não vem de mim, não sai de mim. Eu sou até uma pessoa razoavelmente melancólica normalmente, mas Deus renova o meu coração como a força da águia. Ele é bondoso para comigo e Ele tira a minha alma da sepultura e me faz viver novamente a cada dia, a cada manhã. Suas misericórdias se renovam. E mais, Ele defende a nossa causa. Oh, meus irmãos. Meus irmãos. Tem certas causas que, claro que vocês sabem que nós vivemos num mundo injusto. E injustiças são praticadas o tempo todo. Impostos cruéis, que crescem, se multiplicam, esmagam. O mundo realmente se divide entre opressores e oprimidos. E os oprimidos estão na maioria. Injustiçados, oprimidos, esquecidos, explorados. Meu Deus do céu. Quando a gente... Eu quase não consigo ver noticiário. Aliás, quase não. Eu não assisto noticiário. Eu não assisto televisão, essa que é a verdade. Mas só de passar os olhos nas manchetes do jornal, nós vemos que a injustiça já transborda, as taças de iniquidade dessa nação estão cheias. Mas eu tenho um defensor, que é Deus. Este Deus me ama e é meu defensor. Não há segurança nesse mundo, mas eu tenho a quem recorrer.
E é por isso que eu oro. Ele me ama, Ele me defende, Ele me trata com bondade, Ele resgata minha alma da sepultura, Ele perdoa todas as minhas iniquidades e não me trata segundo elas. Ele não me trata mal, Ele não se vinga de mim, mas Ele me trata com bondade. Com bondade. Continuando, versículo 7. Davi ainda falando consigo mesmo, dizendo: Ele manifestou seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Por que ele inclui isso? Você vê que ele acabou de dizer várias coisas que Deus faz, e de repente, em versículo 7, ele se reporta a algo que Deus fez. Poucos entendem o quanto o Êxodo é a narrativa central do Antigo Testamento. O evento para o hebreu, para o judeu, é o evento máximo de todo o Velho Testamento. É o evento para o qual todos os profetas se reportam. Cada profeta que se levanta e fala em nome de Deus, diz assim: eu, o Senhor, vos falo, eu, o Senhor, que tirou vocês do Egito. Então, para o judeu, isso é algo gigantesco, enorme. A história de Moisés, que nasceu filho de um escravo hebreu no Egito, cresceu, nós sabemos a história, foi para o deserto, Deus mandou ele de volta para libertar seu povo, e no embate com o faraó, Deus humilhou todos os deuses do Egito, o Deus das águas, o Deus do Nilo, o Deus Belzebu, Deus das moscas, Deus, cada Deus foi humilhado, até que finalmente o Deus da morte também humilhado, ao ponto do primogênito de todos os egípcios morrer, e finalmente o povo de Israel saiu vitorioso depois de viverem 400 anos na escravidão. Eles saíram, foram libertos pela poderosa mão do Senhor, atravessaram o deserto, chegaram ao mar Vermelho. Eles assistiram Deus abrir o mar, atravessaram em terra seca, assistiram Deus fechar o mar e afogar todo o exército de Faraó, e depois chegaram ao Monte Sinai, onde Deus se manifestou de uma maneira tão estrondosa e gloriosa. E para o judeu, quando se falava em Deus, falava nesse Deus que podia derrotar até Faraó, um dos reis mais poderosos da história da antiguidade. Ele disse: esse mesmo Deus, Ele fez tudo isso, esse é o Deus. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Por quê? Porque este é o Senhor que nos libertou. O que nós temos que fazer também é lembrar das vezes em que Deus nos abençoou. Quantos aqui já foram abençoados mesmo por Deus? Quantos foram abençoados? Quantos aqui já receberam? Deixa eu perguntar de novo. Quantos já viram Deus agir milagrosamente em sua vida? O que Davi está fazendo? Ele não está só dizendo: não, Deus é bom, Ele perdoa, Ele cura, Ele liberta, Ele renova. Sim, mas Deus também já fez coisas maravilhosas em nossa vida antes. Ele se reporta, ou seja, devoção se fundamenta não só no que Deus pode fazer, o que Deus faz, mas no que Ele fez por nós. É uma maneira de cultivar uma gratidão, uma memória do que Deus faz em nossa vida. Outro dia eu tive uma experiência tão forte, porque eu me toquei de que nas minhas orações diárias eu agradecia pouco a Deus, e eu comecei a enumerar as coisas pelas quais eu tinha gratidão a Deus, e eu gastei acho que meia hora só lembrando de cada coisa que Deus já fez em minha vida, e a presença de Deus encheu aquele lugar. Eu comecei me renovou de uma maneira tão maravilhosa. E quando nós oramos, nós pedimos muito, e não é errado pedir, não estou dizendo que seja errado, mas
Quando Davi está falando consigo mesmo, ele está falando, bendiga o Senhor a minha alma, está olhando para dentro, lembre-se de Deus, não só do que Ele é, como Ele é, mas do que Ele fez. Vamos nos lembrar do que Deus já fez em nossas vidas. Eu sei que nós somos um país que não cultiva a memória. Nós cultivamos uma certa amnésia coletiva, mas o cristão não pode viver assim. Ele tem que se lembrar de tudo que Deus já fez. Agora vamos continuar, vamos ver como Deus é para conosco, Voltando ao problema do pecado, versículo 8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas necessidades. Quantas pessoas já perguntaram para mim: bispo, será que Deus ainda me ama? Por quê? Começaram bem, dobraram seu joelho, confessaram Cristo, começaram a andar com Deus, passaram pelas águas do batismo, se envolveram com o povo de Deus, mas alguma coisa aconteceu, alguém os ofendeu, começaram a se esfriar, se afastaram um pouquinho da igreja, talvez até caíram no pecado, e se sentem frios, entram na igreja frios, entram na igreja, tudo parece estranho, não é aquele mesmo calor, não é aquele mesmo mover, seu coração não se comove mais com as coisas de Deus, e então surge a pergunta: será que Deus ainda me ama? Diga para o seu vizinho: Deus ainda te ama. Diga para alguém: Deus ainda te ama. Sim, sim. Ele não se ressente para sempre. Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele não acusa sem cessar. Ou seja, o Espírito Santo vem e nos acusa. Para quê? Para nos chamar de volta. É um toque. Pecou, meu irmão? Volte a Deus. Nós sentimos isso. Sentimos a fisgada da espada da palavra. Reconhecemos que estamos errados. Mas no momento que nós entregamos isso a Deus, acabou, limpou a ficha. Ele não continua a nos tratar. Quando a gente é ressentido, gente, você sabe que há pessoas que, você conhece pessoas que guardam mágoas, não é? Eu não sei se alguém aqui tem esse hábito, é terrível, é uma falha de caráter tremendo, guardar mágoas, se ressente, são pessoas que dificilmente perdoam, e você chega perto e a pessoa já fica meio, aquela coisa com o ombro, olha meio de lado, você de novo, tal. Deus não é assim. Deus está sempre de braços abertos, o seu amor está sempre de braços abertos, e você não... Eu me lembro que eu estive num lugar, numa conferência, alguém que tinha falado muito mal de mim, e ele chegou e disse: não sei nem com que cara eu falo contigo hoje. Eu disse: falando, uai. Ele disse: você me perdoa? Aí eu abracei ele. Não que eu sou tão bonzinho, eu sou chato, eu sei, eu sou difícil, você também é, nós todos temos a tendência de ressentir, porque afinal de contas me bateu, me mordeu, eu vou ficar meio, então a gente sempre fica meio resguardado, não é não? Mas Deus é infinitamente bom. Você não pode esgotar a paciência de Deus. Deus, Ele não se ressente do mal. Ele não nos acusa sem cessar. O inimigo, sim. E eu conheço pessoas torturadas pelo diabo. Conheço gente torturada. Inclusive teve um caso muito trágico na igreja, anos atrás, de uma senhora que vivia aos prantos: será que Deus me perdoa? Será que Deus me perdoa? Eu disse para ela: Deus te perdoa sim.
E ela não conseguia chegar a ter paz, a crer nesta palavra, de que Ele não acusa sem cessar. Chega um momento em que nós pedimos perdão e Ele perdoa plenamente. Mas o diabo conseguiu acusar ela, e uma vez que uma coisa é confessada, se voltar a acusação, saiba que essa acusação não é de Deus. O inimigo quer nos acusar. Você é um hipócrita, você não tem jeito, você caiu de novo. Mesmo que você caia 40 vezes, 70 vezes 7, Deus perdoa, porque foi assim que Ele nos ensinou a perdoar uns aos outros, não é verdade? Quantas vezes devo perdoar? Perguntaram a Cristo, e o que Ele respondeu? 70 vezes 7. Ou seja, você não fica assim, 478, 479, e só tem mais um aí, acabou a graça. Não, o sentido é, tantas vezes quanto for necessário, se você teme a Deus, é o que eu falei semana passada, Deus não ama como nós amamos, Deus ama de uma maneira tão mais sublime, tão mais alta. Nós vamos ver isso daqui a pouco, rapidamente. Isso não quer dizer que certos pecados não têm suas consequências. Não é? Você pode pular do 20º andar e dizer, Senhor, me perdoa. Ele vai te perdoar e vai te levar direto para o céu assim que você chegar ao chão. Você está lá no 10º andar está passando por você, Senhor, me perdoa, me livra. Né? Então tem certas coisas que envolvem providências, restituição. É claro que há certos pecados que você pode pedir perdão a Deus, mas você tem que se reconciliar, você tem que acertar, você tem que fazer restituição, enfim. Bom, continuando, versículo 11. E aqui vemos algo extraordinário. Diz, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Gente, o amor de Deus é tão grande que Davi teve que recorrer à poesia. Ele teve que usar uma figura de linguagem, Ele teve que dizer, assim como os céus são altos. Ele não tem mais tamanho, ele não podia dizer, não há como mensurar o amor de Deus, a graça de Deus. Então, há certas verdades bíblicas que só conseguimos aprender por meio de poesia. Ele usa a linguagem poética aqui. Assim como o céu. Ele nos ama tão mais e tão melhor do que nós podemos sequer imaginar. Ele nos ama melhor do que nós nos amamos a nós mesmos. Ele te ama mais do que você se ama a si mesmo. Ele é diferente. Agora, não é amor cego. E há pessoas que dizem, não, mas o amor é cego. Mas o amor de Deus não é cego, não. Deus nos ama de olhos bem abertos, porque Ele continua dizendo, em versículo 13, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Ele sabe que você é frágil. Ele sabe que você é fraco. Ele sabe que você não vai conseguir viver uma vida perfeita. Pedro disse para Jesus, eu nunca te deixarei. Conte comigo, eu vou contigo até a morte. Pedro o pescador, aquele que, valentão. Eu fico pensando, gente, o que Pedro estava pensando? Estão lá no barco, está todo mundo assim, meu Deus do céu, vamos morrer, tempestade, vem Jesus andando sobre as águas e alguém diz, é o Senhor. Se eu fosse Pedro, eu teria dito, Senhor, és tu? Mas Pedro não. Pedro diz, se fores tu, me manda ir ter contigo, assim, me manda andar sobre as águas também. Pedro era meio miolo mole, porque pense bem, todo mundo está... Vamos morrer. E Pedro, bom, se é o Senhor, imagina, e se não fosse e falasse para andar? Mas Pedro é fantástico.
Então ele disse: vamos morrer contigo, vamos andar contigo. E Jesus disse: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Imagina, você vai me negar, vai negar o seu Senhor 3 vezes. E então, e olha o carinho que ele teve. Ressurreto, ele disse para Maria: diga aos outros e a Pedro. Nominalmente, diga a Pedro. Então ele encontra no cenáculo os discípulos e está lá Pedro, com certeza, dizendo: não sei com que cara eu vou falar com ele agora, porque ele me viu, ele previu, e quando eu neguei e o galo cantou, Jesus olhou para mim e eu me vi, um pecador, uma pessoa que não consegue cumprir a sua palavra com Deus. E então ele chega para Pedro e diz: tu me ama? Pedro negou 3 vezes. Então Jesus perguntou 3 vezes: tu me ama? Até que finalmente Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes. O que diz aqui? Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Tem domingos que nós nos sentimos muito fortes, chegamos na igreja confortáveis, não existe dor no coração, não existe fardo, não sentimos necessariamente que tem nada demais para a gente pedir perdão, mas Deus sabe do que somos feitos. Ele nos enxerga melhor do que nós nos enxergamos, e mesmo assim, Ele tem compaixão de nós. Ele nos ama, a despeito de tudo que nós fazemos e somos. Ele nos ama. E mais, versículo 15, vamos continuar, o tempo está encurtando aqui. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Gente, quando eu vejo os povos, as multidões, as vítimas, incontáveis, um número incontável de vítimas neste mundo, de guerras, de inundações, de tsunamis, penso na nossa fragilidade. Quem somos nós? Quem somos nós? O que é o homem? Quem se sente forte está redondamente enganado. Quem se sente imbatível está redondamente enganado. Quem se sente seguro no seu lugar, o seu legado garantido, a sua saúde garantida, basta um laudo de um médico que diz positivo. Isso, seu mundo cai. Basta um hemograma e de repente um índice, e seu mundo cai. Alguma coisa aparece numa ultrassonografia ou num raio-x, e você entende que sua vida está por um fio todo dia. Deus sabe que nós somos frágeis. Deus sabe que nossa vida é como um sopro no meio de um vendaval. Até os grandes homens do passado hoje não passam de uma nota de rodapé. Querer ser grande é vaidade, é correr atrás do vento. Querer ser famoso, querer ser poderoso, nada disso importa. Temos visto recentemente pessoas de fama mundial, multimilionários. David Bowie morreu de câncer aos 69 anos de idade. Com toda a sua fortuna, ele não pôde evitar sucumbir a uma doença. Ele sabe que nós somos frágeis. E continua em versículo 17: mas o amor
leal do Senhor. O seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, e com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O amor de Deus é firme, é constante. Eu tenho um colega no ministério, não vou dizer quem é. A esposa dele virou para ele, 5 horas da manhã, acordou ele: meu bem. Ele: você me ama? Ele disse: mulher, essa hora da manhã não, te amo não. Dia ou noite, faz sol, faz chuva, você estando poderoso ou fraco, na melhor ou na pior, Deus te ama. Se você teme a Deus, se você sabe em quem a sua fé está fundada, se você sabe de onde vem a sua salvação, se você não deixar de recorrer a Ele, tudo isso garante que Deus nos ama. Eu conheço filhos de cristãos que estão longe de Deus. Alguns deles eu vejo de vez em quando. Eu disse: vem cá, meu filho, quando é que você vai voltar para a igreja? Eu disse: eu sei que eu preciso voltar. Eu sei que eu preciso voltar. E sabe o que diz meu coração? Então ainda há esperança. Ele sabe que precisa voltar. Sabe. Ele ainda teme a Deus. Está andando longe de Deus. Está teimoso. Está na farra. Mas quando eu chego e digo: vem cá, e você? Bispo, eu sei. Eu sei onde eu devia estar. Sabe. Então ainda há esperança. E por esses eu oro todo dia. Senhor, traz de volta aos pés da cruz. Porque Ele ainda ama os que o temem. Versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como Rei domina sobre tudo o que existe. Olha só, esse Deus que nos ama não é um Deus fraco, não é um Deus frágil, é um Deus que tudo pode. Davi está lembrando que não só o amor de Deus é fiel, como também este Deus que nos ama, tudo pode. Ele é todo poderoso. Nós oramos pouco porque imaginamos que certas coisas são difíceis demais para Deus, mas nada é impossível para Deus. Então ele termina dizendo: bendigam o Senhor, vocês e seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Uma vez que ele se convenceu, ele está refletindo, está falando consigo: lembre-se do amor de Deus, lembre-se do poder de Deus, lembre-se da fidelidade de Deus. Ele jamais me abandonará. Portanto, bendigam o Senhor, vocês, os anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendigam o Senhor, a minha alma. Agora, não só ele se convence, ele se lembra, ele falando consigo mesmo: eu devo renovar a minha devoção. Ele explode numa canção de convidar outros, dizer: todos realmente deveriam bendizer a Deus. E devoção real, nunca fica só no coração. Ele transborda e acabamos falando com outros sobre Cristo, falamos com outros que precisam da salvação, falamos com outros que precisam ouvir da bondade de Deus, porque este amor de Deus é algo que não pode ficar escondido no nosso coração. É um candeeiro que nós temos que levantar para brilhar entre aqueles que nós conhecemos. Essa devoção contagia. Quando eu canto: tu és bom para mim, bom para mim. Tu és bom para mim, bondade e misericórdia.
me seguirão até o fim. Não podemos guardar esse segredo, não. Não podemos. O amor de Deus é algo que outros precisam ouvir também. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, assim como Davi falou consigo, com a sua alma, refletindo, e assim renovando os alicerces da sua devoção, que esta palavra nos siga hoje, amanhã, depois, a lembrar que mesmo frágeis, Tu sabes do que somos feitos. Mesmo errados, Tu não acusa para sempre. Que a Tua misericórdia é suficiente para nos restaurar até a força da nossa juventude, a nossa capacidade de rir, a nossa capacidade de nos alegrar nas pequenas coisas, a nossa capacidade de ter esperança. Pai amado, que o Teu amor que nunca nos esqueçamos o quanto somos amados por Ti. Eu te peço, em o nome de Jesus. Amém.